pessoal, tudo bem? Então vamos lá, nossa próxima aula. E hoje vamos continuar na semana falando de conceitos básicos de eletroquímica e hoje em especial a gente vai falar um pouquinho sobre a lei limite de Debye-Hückel. Então antes de começar a falar especificamente da lei de Debye-Hückel, vamos retomar alguns conceitos aí da disciplina anterior e assim relacionar com a nossa aula de hoje. Então olha só, se a gente for lembrar que a gente está trabalhando então com íons em solução, em eletroquímica é isso que a gente acaba fazendo, trabalhando com íons em solução. Então, para isso a gente precisa retomar aquele conceito de atividade. Então, atividade dos íons, o que quer dizer? Já que a gente está falando de íons em solução, a gente imagina o seguinte, que a interação desses íons, elas são tão intensas que a aproximação que a gente poderia utilizar para substituir as atividades pelas molalidades, por essa unidade de concentração, ela só é válida em soluções muito diluídas, da ordem de concentração total de íons menor do que 10 a menos 3 mol quilo a menos 1. Então, como a gente essas interações elas acabam influenciando muito isso, então a gente não pode usar diretamente as unidades de molalidade, de concentração, que é o caso da molalidade. Então, a gente tem que usar quem? O conceito de atividade, tá? Então, que a gente viu um pouquinho na disciplina da Físico-Química 1. E aí, como é que a gente pode definir a atividade ou simplesmente o Azinho? Seria a medida do potencial químico de uma solução ou uma medida real, ou mais exata, da concentração de uma solução. Então, é isso que a gente acaba fazendo devido a essas interações muito intensas entre os íons na solução, tá? Então, olha só, lembrando lá da nossa Físico-Química 1, que o potencial químico de um soluto em uma solução real, ele pode ser definido como μ é igual a μ0 mais RT ln da atividade, tá? E a relação entre atividade e molalidade, que a gente vai chamar de B, é a seguinte, ó, que a atividade é igual a gama vezes o B dividido por B0. Então, o que quer dizer esse gama? Esse gama a gente vai chamar de coeficiente de atividade, tá? E esse B0, ele é o estado padrão. Então, seria o quê? Seria uma solução hipotética de molalidade igual a 1 mol por quilo, tá? Então, essa seria a relação entre atividade e molalidade. E quando a gente tem uma solução, vamos imaginar agora uma solução tendendo para a idealidade, Então, em molalidades muito baixas, então o nosso coeficiente de atividade, ele tende também a zero. Então, a gente poderia enunciar exatamente essa relação, que o gama tende a zero e A vai tender a B sobre B0, quando B também tender a zero, tá? Então, essa é a nossa condição quando a gente considera uma solução como ideal, tá? É importante dizer que esse gama aqui, que é o nosso coeficiente de atividade, ele é bastante importante, por quê? Porque ele engloba todos os desvios da idealidade. Então, essas interações que a gente acaba, suscitando e levando em consideração quando a gente tem íons em solução, então, utilizando o gama, a gente acaba englobando todos esses desvios num só parâmetro. O potencial químico em termos de potencial na solução diluída com mesma molaridade, ou seja, uma solução diluída com mesma molaridade, a gente vai chamar o potencial dessa solução como potencial ideal, onde B é igual a B sobre B0, tá? Então, a gente poderia ter o seguinte, ó, que o μ, que é o potencial químico, é μ0 mais RT de B, mais RT ln de gama. Só que, na verdade, como a gente está considerando a solução como ideal, a gente pode simplificar como o potencial químico dessa solução vai ser o potencial químico da solução ideal mais RT ln de gama, que é o nosso coeficiente de atividade, aonde engloba todos esses desvios que a gente acabou mencionando anteriormente, tá? E aí, o coeficiente de atividade médio, como é que a gente pode, ainda tratar com ele? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma solução de íons, então a gente tem um cátion e ânions, e aí a gente vai definir um μ+ para o cátion univalente, que a gente vai generalizar como M+, e um μ- para um ânion, também generalizando um X-. Então, a gente vai definir esses dois potenciais químicos, mais para o cátion e menos para o ânion. Então, olha só, a gente vai dizer que a energia de Gibbs total dos íons em uma solução neutra,
né, vai ser o quê? A soma das grandezas parciais molares. Então, tanto Mi para o cátion quanto Mi para o ânion. Então, olha só, a gente pode definir o seguinte, ó, que a energia de Gibbs aqui dessa solução, né, ideal, ela vai ser então a soma do potencial do cátion, considerando ideal, mais o potencial do ânion, considerando como ideal também, tá? Então, essa seria a nossa justificativa. E a solução real de M mais e X menos, ou seja, de um cátion, onde a gente observa cátions do tipo M mais e ânions do tipo X menos, então, ainda levando em consideração que as molaridades são iguais, tá? Então, a gente teria no final que a energia livre de Gibbs seria a energia livre de Gibbs da solução ideal mais RT, ln do coeficiente de atividade do cátion vezes o coeficiente de atividade do ânion, tá? Então, a gente poderia calcular a energia livre de Gibbs a partir dessa equação, dessa relação. E é, né, interessante de dizer que não dá para separar gama mais de gama menos, né? Então, é aquela história, a gente não tem como ter só cátions numa solução ou só ânions. Então, o que a gente faz? A gente define esse coeficiente médio de atividade, tá? Que a gente vai chamar, que nada mais é do que a média geométrica dos coeficientes de cada íon. Então, esse coeficiente médio mais menos da atividade vai ser igual a quem? O coeficiente de atividade do cátion vezes o coeficiente de atividade do ânion elevado a meio. Tá? Então, esse gama mais menos vai ser o nosso coeficiente médio de atividade. E aí, os potenciais químicos dos íons, que agora sim a gente pode se concentrar nos íons, vai ser exatamente para o cátion, né, o Mi+, vai ser o potencial do cátion numa solução ideal, mais RT, ln desse coeficiente médio de atividade, e o potencial químico do ânion vai ser o potencial químico do ânion numa solução ideal, mais RT, ln desse coeficiente médio, tá? Então, a gente consegue lidar com cátions e ânions em separado, mas levando em consideração esse coeficiente médio de atividade, tá? Então, outros fatos que podem nos ajudar a chegar na conclusão final. Então, olha só, íons com cargas opostas se atraem mutuamente, né? A gente já sabe isso de longa data. E aí, o que acontece numa solução de íons, então? Se a solução é neutra como um todo, mas a gente pode verificar que nas vizinhanças de um dos íons, por exemplo, há um excesso de contraíons com cargas de sinais opostos, certo? Então, assim, a gente consegue definir um conceito que a gente chama de atmosfera iônica, que quer dizer o quê? Que é uma nuvem com simetria esférica na qual os contraíons superam íons de mesma carga que a do íon do centro. Então, a gente tem um íon no centro, né? E aí tem os contraíons em volta. Então, esses contraíons conseguem superar íons de mesma carga que a do íon central, que tem carga líquida do mesmo valor com sinal oposto à do íon central, tá? Então, essa definição de atmosfera iônica nos ajuda a entender essas interações que a gente falou inicialmente, que são muito intensas em soluções contendo cátions e ânions, tá? Então, olha só, a gente vai definir que o potencial químico desse íon central, né, que está envolto aí pelos contraíons de cargas opostas, esse potencial químico, ele diminui devido à interação íon-atmosfera iônica, tá? E aí, a gente tem o quê? Que a estabilização desses íons ocorre devido à interação com a atmosfera. Então, olha só, parte da explicação, isso ajuda a entender, né, a explicar o uso de soluções diluídas nas quais a estabilização é baixa, levando à precipitação de íons em soluções de eletrólitos. Tá? Então, isso é uma das consequências da gente trabalhar com íons em solução. A gente tem essa influência dos íons, né, de cargas opostas, gerando essa atmosfera iônica no processo. E aí, de tudo isso, né, isso foi observado por dois pesquisadores, o Debye e o Hickel, em torno de 1923. Então, eles definiram o quê? A equação do coeficiente médio de atividade. Então, essa lei foi chamada Lei Limite de Debye e Hickel para soluções diluídas, porque é onde se viam maiores desvios, né? Como a gente, né,
descreveu um pouquinho anteriormente esse efeito das cargas, dos contraíons dessa atmosfera iônica envolvida. Então, Debye-Hückel, eles contribuíram para essa equação de coeficiente médio para soluções diluídas, tá? Que até o momento a gente não tratava com soluções diluídas. E aí, a definição é que esse coeficiente médio de atividade, né, vai ser dado como log de gama mais menos é igual a menos Z mais Z menos A I elevado a meio, tá? Onde A é uma constante, que é dada como 0,509 para soluções aquosas a 25 graus Celsius, e o I é o que a gente chama de força iônica, tá? E é um parâmetro adimensional. E como é que a gente pode calcular a força iônica? A força iônica nada mais é do que meio da somatória da ZI ao quadrado, BI sobre B0, tá? Então, a gente consegue calcular a força iônica das soluções. E soluções que a gente tem dois tipos de íons com molaridades diferentes, então, se a gente tiver um íon positivo que tem uma molaridade B+, e um íon negativo que tem uma molaridade B-, como a gente calcularia essa força iônica? Então, a força iônica seria meio B mais Z mais ao quadrado mais B menos Z menos ao quadrado dividido por B0, tá? Então, usando essa equação, a gente consegue calcular a força iônica dessa solução diluída que foi definida pela lei limite de Debye-Hückel, tá? E aí existe ainda a lei limite de Debye-Hückel generalizada, né? A gente pode encontrar que é uma evolução. Então, quando é que a gente observa a aplicação dessa lei? Então, quando a força iônica da solução for elevado bastante para que a lei limite não seja cumprida. Então, se a gente tem uma solução que a força iônica é muito alta, né? Onde os íons ali, os íons positivos e negativos apresentam essa força iônica muito alta, então a gente precisa utilizar então o coeficiente médio de atividade, só que agora é definido pela lei limite a lei de Debye-Hückel generalizada para soluções moderadamente diluídas. Então, a gente, após vários experimentos, se verificou que a lei limite de Debye-Hückel, ela funcionava para determinados tipos de soluções muito diluídas. Mas à medida que essa lei foi aplicada em soluções moderadamente diluídas, se verificava um desvio da realidade. Então, daí que surgiu a necessidade de ampliar, né, a lei de Debye-Hückel anterior, e aí surge a lei de Debye-Hückel generalizada. E aí a gente vai ter que, como a gente calcula o coeficiente médio de atividade, utilizando a lei de Debye-Hückel generalizada, é o log de gama mais menos é igual a menos A, Z mais Z menos, I elevado a meio, 1 mais B, I elevado a meio. Tá? Onde a gente também tem, além do A, o B, que é uma outra constante adimensional, que nada mais é do que um parâmetro de ajuste para essas diferenças entre soluções, atividade dos íons em soluções diluídas e atividade dos íons em soluções moderadamente diluídas. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque em se tratando de íons, a gente tem algumas especificidades do comportamento deles, tanto em soluções diluídas, quanto em soluções moderadamente diluídas. Tá? Então, e com isso a gente fecha a aula de hoje, que a gente falou um pouquinho sobre a lei limite de Debye-Hückel e a lei de Debye-Hückel generalizada, e aí na próxima aula a gente vai entrar em detalhes sobre as células eletroquímicas. Até lá!